Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite literalmente quente. Hoje nós ficamos indagando o porquê das neuroses, o porquê das depressões, das síndromes do pânico, dos conflitos existenciais, das múltiplas facetas do distúrbio da psique humana. O porquê de tudo isso? E nós vamos mostrar, de uma maneira bem didática, o que acontece para que a pessoa possa apresentar-se desestruturada psicológica e espiritualmente. Se nós olharmos no espelho, nós vamos divisar a nossa figura, a nossa persona. Persona significa máscara. Então nós todos estamos mascarados. E alguns até fazem uma máscara bonitinha, né? Faz uma cirurgia plástica, muitas das vezes dá um trato na fisionomia para parecer mais bonito, né? Ou mais bonita. Quer dizer, esse é o ego, é o nosso consciente, é o que faz com que a gente tenha a nossa vida de relação mais direta. Mas o que nós estamos vendo é uma parte mínima do eu integral. Ou seja, atrás do espelho tem o inconsciente, que é um arquivo bilenar, que está fazendo parte do nosso espírito. E muitas das vezes a gente acha que a gente pode, e planeja, e vai fazer. E tenho certeza que eu vou conseguir. E lá na frente uma decepção, porque não consegue. Tanto é que o Paulo de Tarso falava: infeliz homem que sou, o que eu quero fazer, eu não faço, o que eu não quero, eu faço. Isso mostra que o nosso consciente não tem uma força exuberante. Atrás do inconsciente tem uma outra força muito maior, que é todo o nosso arquivo espiritual. E esse é formado das nossas aquisições, na trajetória do espírito. E muitas aquisições são positivas, mas muitas são negativas, na somatória, desde a nossa origem, mais negativas do que positivas, o que nós chamamos de sombras. Então, nós temos dificuldade de ver e realizar as coisas por causa das sombras que existem na nossa alma, no nosso inconsciente. Quando a gente quer observar um objeto que está à nossa volta, nós sempre procuramos direcionar para um lado que não tem a sombra, porque a sombra dificulta nós detectarmos e apanharmos esse objeto. Quando temos uma sombra e não temos como desfazer dela, por conta da nossa persona, a incidência da luz obstacularizando a visão, nós temos que ter uma luz artificial. Senão nós não vamos conseguir detectar o objeto. Para que a luz não atrapalhe a nossa visão em sentido holístico, a luz tem que incidir sobre a nossa cabeça, para que a sombra fique debaixo dos nossos pés e para que possamos enxergar em todos os sentidos. Simbolicamente, isso significa que nós só estaremos de posse de estarmos enxergando tudo, dominando tudo, apanhando aquilo que nos aprouver, quando nós tivermos a luz do entendimento, que tem que estar em cima da nossa mente. Se nós quiséssemos fazer uma comparação para que a gente pudesse entender bem isso, vamos
fazer uma comparação entre a nossa mente, a nossa psique e uma comunidade, onde o ego, o eu persona, se assemelha ao prefeito. O prefeito acha que pode mandar na cidade, que pode fazer, pode desfazer, pode coisa nenhuma. A força dele é muito relativa. Ele até pode gerenciar, mas tem que ter o aval da comunidade, representada pelos órgãos públicos. Então, se nós formos analisar, a comunidade, a cidade, tem muito mais força do que o nosso dirigente, o nosso prefeito. Embora, muitas das vezes, o prefeito acha que ele pode, ele manda, ele faz, ele realiza. E não é assim que acontece. Porque quando a comunidade resolver determinar o que é que se tem que fazer, muitas das vezes até tira o prefeito, coloca outro. Então, quem manda, literalmente, é a comunidade. Então, não é o nosso ego que manda na nossa vida. Ele até pode conduzir, dirigir, mas ele tem que ter o aval do inconsciente. E no mais profundo do nosso inconsciente, tem uma centelha divina que se chama Deus. Que é o ego, que é vamos dizer assim, o eu integral. Seria o ego junto do inconsciente, ou seja, o ego, o inconsciente e Deus fazendo uma somatória. Então, tudo que acontece na nossa vida vai depender desses três elementos: do ego, do nosso arquivo inconsciente e da figura divina que existe dentro de cada um de nós. A grande problemática nossa continua sendo as sombras que dificultam a nossa vida. Quais são as sombras? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a presunção, a prepotência, a intolerância, ciúmes e assim por diante. São as sombras que estão sempre atrapalhando a nossa vida. E nós não temos como negar isso, porque a pessoa que nega, ela tem duas conotações. Primeiro, ela se posiciona numa condição neurótica. E segundo, ela vai projetar nos outros aquilo que ela está negando dentro dela mesma. Então, quando a pessoa se dá conta que ela é orgulhosa, ela não vai se sentir à vontade para chegar para outra e dizer, você é orgulhosa. Que seria uma projeção. Se a pessoa é egoísta e tem essa consciência de que ela é egoísta, ela não vai ter a competência, a capacidade, a coragem de chegar para outra e dizer, você é egoísta. Então, via de regra, quando nós projetamos nos outros uma sombra, corre por conta de nós estarmos negando a sombra que tem dentro de nós e muitas das vezes querendo justificar a nossa desdita pela sombra que existe no outro. Então, na grande maioria, quase absoluta, quando nós projetamos no outro, nós estamos projetando o que nós temos dentro de nós. Quando a pessoa acha que a outra é vaidosa, é porque ela é vaidosa. Quando acha que a outra é orgulhosa, é porque ela é orgulhosa. Quando acha que a outra é intolerante, é porque ela é intolerante. Mas é difícil para a pessoa fazer esta autoanálise, esse descobrimento e trabalhar na sua própria imperfeição. É muito mais fácil ela negar, a prioristicamente, a sua sombra e responsabilizar a sua desdita pela sombra que existe no outro. Isso chama-se projeção. Nós estamos sempre projetando nos outros o que nós temos dentro de nós. Se a pessoa é paciente, ela é capaz de dizer, não, vamos ter paciência com ela, coisa e tal, ela também tem paciência, agora, no momento ela exaltou um pouquinho, mas está tudo certo. Mas não critica de uma maneira contundente, porque ela é paciente e consegue ver a paciência na outra. Se tem humildade,
acha aquela atitude orgulhosa da outra apenas uma sombrinha, ou seja, não é nada, ela tem muitas virtudes, muitas qualidades, só que nesse momento ela não se ouve muito bem. Quer dizer, a pessoa consegue relevar a falha do outro do momento que ela já trabalhou a falha que tem dentro dela. Agora, existem muitas informações para que nós possamos trabalhar as sombras da nossa alma. Temos muitas informações. Só que nós não o fazemos. Nós continuamos orgulhosos, egoístas, presunçosos, vaidosos, intolerantes e assim por diante. Tenho certeza. Hoje eu conversava com uma pessoa, ela disse, não, mas eu não sou orgulhoso. Eu até sou humilde. Eu falei, olha, não falei para ele, uma questão até de caridade, mas está aí um orgulho. É a pessoa não reconhecer que é orgulhosa, porque nós todos somos. Na faixa que nós nos encontramos, ainda estamos eivados de muitas sombras, atrapalhando a nossa vida, com as quais nós temos que conviver e trabalhá-las. Porque as sombras da nossa vida, psicológica, principalmente, nós podemos exemplificar como se fosse a nossa casa, o nosso reduto doméstico, onde chegasse alguém ali que tivesse uma força muito grande sobre nós, o pai ou a mãe, e essa criatura iria dizer assim, meu filho, seria bom que você trocasse essa cadeira, porque ela está com a perna quebrada, está solta. Se alguém sentar aí, vai cair, vai bater a cabeça e vai ser um desastre. Então, conserte essa cadeira. Ah, mas pai, agora eu não posso porque eu estou sem dinheiro. Meu filho, mas você vive almoçando, jantando em restaurantes caros? Por que você não faz uma economiazinha e conserta a cadeira? O pai volta ali outro dia, vê que a mesa está com o tampo quebrado, que a qualquer momento pode derrubar tudo que está em cima da mesa. Chega para o filho e diz assim, meu filho, conserta o tampo desta mesa. Você já não consertou a cadeira, agora o tampo está quebrado, conserta esse tampo, você vai ter problema, porque se cair, os objetos podem cair no chão em cima de uma pessoa, vai machucar, troque o tampo. Mas aquele filho irresponsável, irreverente, vai dizer, não pai, agora eu estou sem dinheiro, não dá para eu fazer isso. Mas meu filho, como está sem dinheiro? Você vive comprando roupa de grife, compra roupas caras, você não pode comprar uma roupa um pouquinho mais barata, pegar o dinheiro e consertar o tampo dessa mesa? Aí o pai volta ali outro dia, vai no fogão, para acender uma chama, para esquentar ali um café, um leite, e vê que a chama está com problema. E chama o filho e diz, meu filho, conserta esse fogão, porque qualquer hora pode ter um incêndio aqui, você pode queimar alguém e vai gerar problema. Ah, pai, mas eu estou sem dinheiro. Não deu nem para consertar a cadeira, nem o tampo da mesa, muito menos o fogão. Mas, meu filho, você fez agora outro dia uma viagem, até cara. Você fez uma viagem para o exterior e você gastou muito dinheiro, daria para consertar tudo e você não fez. Então não é falta de dinheiro, alguma coisa está acontecendo. Aí o pai resolve dormir na casa do filho. Vai para a cama, o estrado está quebrado e o pai cai no chão, quebra a cabeça, machuca e aí ele levanta furioso. Porque tudo tem limite, até da tolerância. Aí o pai levanta, pega a cama, pega a cadeira, pega o fogão, pega a mesa e joga tudo na rua. E fala assim, agora você vai consertar, porque aqui não vou permitir que esses objetos fiquem quebrados e possam danificar a vida dos outros partícipes da casa, porque enquanto é só você, é sua responsabilidade, é a sua imprudência, tudo bem, mas você pode comprometer a vida dos demais, então está tudo lá fora. Mas pai, como é que eu vou ficar? Os vizinhos estão olhando. Pois então, é para você se dar conta que você estava convivendo com esses objetos todos quebrados, eu estou falando de uma maneira sempre contínua, e você nunca se deu conta da importância de consertar os objetos. Então agora fica lá fora, são seus,
Você não pode conviver sem eles, porque numa casa precisa de cadeira, precisa de mesa, fogão e cama, e você tem que trazê-los para casa e consertá-los. Mas pai, eu não tenho dinheiro. Pois então agora você trabalha sábado e domingo, fora do seu esquema de horário, para você adquirir o suficiente para você consertar esses objetos, porque eu não vou permitir que eles voltem para casa quebrados. Isso simboliza o que Deus faz conosco. Deus vai falando com a gente, olha, seja menos orgulhoso, faz um esforçozinho, seja menos egoísta, doe um pouquinho mais, seja menos intolerante, trabalhe a sua intolerância. E a pessoa sempre se justificando, não, mas eu sou assim mesmo, coisa e tal, está difícil, afinal de contas, sempre se justificando. Até que uma hora Deus resolve colocar aquilo tudo para fora, em forma de nos chamar a uma reflexão de uma maneira mais contundente. Ou uma situação inusitada, indesejável, ou uma doença, ou qualquer outra situação que possa retratar ali a nossa vivência com aquela situação indesejável, mas nos chamando à reflexão da necessidade da mudança. Jesus já havia colocado isso em tempos idos. Quem se exalta será humilhado. Isso é uma lei. O orgulhoso, mais cedo ou mais tarde, ele vai sofrer as consequências. O egoísta, não tenha dúvida, ele vai ser egoísta até um certo ponto, de um certo ponto para frente, vai reencarnar numa extrema pobreza. A pessoa prepotente, que não se dá conta da necessidade de se tornar mais fraterna, mais amorável, mais solidária, ela vai reencarnar lá na frente numa extrema necessidade e de subjugação a um poder qualquer. Agora, Deus está no centro de cada mente aqui presente e de todas as outras que não estão aqui. Deus é a centelha divina que está dentro de nós e nos impulsionando com amor, para que nós alijemos as sombras da nossa alma e possamos desfrutar das luzes do entendimento, a luz da verdade que Jesus fez referência, que nos liberta. Agora, por que nós não fazemos essa reflexão? Por quê? A gente está sempre reticente, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna. Quantas encarnações nós já tivemos e as sombras continuam a tomar conta da nossa alma? É porque o homem, primeiro, não tem essa consciência. Acha, através do ego, que viver é curtir a vida. Então levanta cedo, toma café, vai para o trabalho, almoça, volta, janta, dorme, levanta cedo, tudo igual, tudo da mesma forma no outro dia. Agora, a mudança interior, mental, espiritual, psicológica, não acontece. E o homem está sempre se deparando com suas próprias sombras. E chega uma hora que ele não vai manter o equilíbrio, numa hora ele vai se desajustar, por conta das próprias sombras que estão inerentes ao seu psiquismo. Uma outra coisa que leva a pessoa a não querer essa mudança, exatamente pelas ilusões. Nós vivemos num mundo de ilusão. Conta uma tradição que Ulisses, quando ele veio da guerra de Troia para a sua comunidade, ele encontrou uma maga chamada Cirne e disse para ela, olha, eu quero ouvir o canto da sereia. Eu adoro o canto da sereia. E se for possível, eu quero estar com as sereias nesta ilha. Aí aquela maga disse assim, não, você pode ir lá ouvir o canto da sereia, mas com uma única condição. Primeiro que você coloque uma cera no ouvido dos seus súditos, ou seja, dos seus soldados, uma vez que estavam vindo da guerra. E antes disso, você peça para eles que eles
o amarrem no mastro do navio. E aí você pode ir até a ilha para ouvir o canto da sereia. E Ulisses foi. Como a maga disse, ele fez exatamente daquela forma. Mas quando chegou na ilha e ouviu o canto, ele se inebriou. Inebriou e queria descer de todas as formas para estar junto daquelas sereias. A sereia sempre foi representada por um corpo de mulher, cabeça de mulher, mas do corpo para trás eram asas e garras de aves gigantíssimas. Só depois a tradição nórdica modificou o corpo na parte distal da sereia por um rabo de peixe. Mas antes, a sereia era representada pelo corpo e a cabeça da mulher e as asas e as garras de uma ave de rapina. Então, certamente, se Ulisses descesse ali, na ilusão de se envolver com aquelas sereias e com o canto delas, ele teria sido morto, trucidado por aquelas grandes garras, aquelas forças daquelas aves simbolizadas naquela sereia. Mas aí ele pede aos seus súditos: me libertem, preso ao mastro. Mas os guardas estavam com a cera no ouvido, não ouviram o que ele estava gritando. E ele, amarrado, não conseguiu sair. Logicamente, o navio continuou e ele desceu na sua cidade, salvo da agressão mortal daquelas sereias. O que isto quis dizer, esse conto, essa simbologia? Que nós vivemos na ilusão, quase sempre em função da mulher, o homem, do homem, a mulher. Praticamente nós vivemos em função do outro. É aquela conquista, é aquele domínio um sobre o outro. E inebriamos pela sensualidade um do outro. E às vezes pagamos um tributo muito caro, muitas das vezes até a própria vida, por estar buscando, disputando aquela sensualidade. Mas, por que ele não foi trucidado por essa ilusão? Primeiro, que o mastro significava a nossa consciência. Porque acima da nossa emoção, da nossa ilusão, tem uma consciência que nos fala o que é certo e o que é errado e como nós devemos agir. Mas se a pessoa não ouve a voz da consciência, ela vai se permitir a emoção da ilusão e vai pagar um tributo muito caro. Uma outra ilusão é do ser. Hoje a humanidade gosta muito de se apresentar, de se mostrar. Haja visto o Facebook. Pessoal projeta no Facebook quase sempre uma fotografia que tirou numa viagem, numa festa, quase sempre mostrando um lado de vitória, de supremacia daquele ser. E no que é curtido, porque quem não gosta de ver esse lado bom, positivo das pessoas? Mas dificilmente alguém tem a coragem de colocar no Facebook quando está levantando de manhã, cabelo desgrenhado, de pijama, trabalhando no sol quente, como estava ali naquela casinha da nossa Ivanilde, suarento, totalmente roto na sua roupa de trabalho. Isso ninguém põe no Facebook. A pessoa coloca uma maneira de se mostrar, para que as pessoas vejam a sua aparência, mas não tem ali nenhuma essência. A essência nós não conseguimos ver. O que é essencial não é visto pelos olhos. Mas a pessoa tem uma necessidade de se mostrar. Isso é uma ilusão. E não tem que mostrar nada para ninguém. Aliás, nem deve, porque quando a gente mostra, mais tem crítica do que elogio. O nego fala curtir, mas curtir é uma maneira de criticar, de fazer gozação. É mais ou menos por aí. E a gente acha que está abafando. E coloca de novo. Ele me curtiu, eu vou colocar de novo. E mais um motivo para o neguinho estar aprontando aí por fora, falando mal da gente. Uma outra ilusão é do ter.
A humanidade praticamente trabalha e vive para ter matéria. Faz questão de ter para mostrar, porque tem graça ter para não mostrar? É muito raro. Geralmente a pessoa quer ter para mostrar mesmo. Mostrar uma casa muito chique, mostrar um carro de último tipo, mostrar o cheque bancário, o cartão de crédito e tudo mais. A pessoa tem uma necessidade de ter. Quando, a bem da verdade, isso não retrata a nossa essência. Outro dia, um amigo chegou para mim e disse assim: Aguinaldo, você sabe que o fulano está falido? Eu sim, eu sei. Nós somos amigos em comum. Eu desta pessoa, essa pessoa amiga desta falida. E a pessoa falida minha amiga. Então, ficamos ali num triângulo. E ele disse assim: você acredita que eu encontrei com ele o falido? E ele comprou um carro de último tipo. E eu até perguntei para ele, porque eu tenho liberdade, ele me contando, por que ele comprou um carro de último tipo quando ele está falido? Eu falei, para mostrar para os outros que eu não estou falido. Então a pessoa tem uma necessidade de mostrar que tem, materialmente falando, mas não é capaz de ter uma lógica, um raciocínio, uma razão, um bom senso, de fazer as coisas diferentes. Então, esse ter é muito complicado. E a pessoa trabalha para ter. Depois, lá na frente, se desajusta e vai gastar tudo para recobrar a saúde psicológica. Porque é assim. Quando Jesus colocou, onde está o teu tesouro, está o teu coração? Exatamente por isso. Nós nos envolvemos tanto com a matéria que depois para nós é só matéria. Não vemos mais nada. E nós sabemos que daqui não vamos levar nada. Absolutamente nada, materialmente falando, nem o nosso corpo. E tem gente que vive o lado material da vida, querendo sempre ostentar, ter para quê? Para dar problema depois para a família, porque depois a família vai brigar pelos seus pertences. Uma outra ilusão muito grande é do prazer. As pessoas vivem quase que para ter prazer. Quando se conversa é onde eu vou jantar, onde eu vou passear, onde eu vou viajar, é sempre o prazer. E o que é mais complicado? O prazer da droga. Porque agora, se a vida não está legal com todas as curtições, agora tem a droga. E onde vai levar uma criatura quando ela se permite a drogadição? A um desastre total. Que é mais uma ilusão da mocidade de hoje. Hoje a mocidade, quase todas as criaturas que passaram pela mocidade dos dias de hoje, usaram e experimentaram uma droga. E quando não, às vezes até gostaram e continuaram na droga, o que foi um desastre, ou está sendo, ou será no futuro para essas criaturas. Então nós precisamos analisar se essa ilusão realmente vai dar um conforto, um prazer substancial para a nossa vida. Porque senão é melhor nós começarmos a rever, repensar tudo isso. E no final, o que dificulta nós fazermos essa autoanálise e buscarmos apagar a sombra da nossa vida? É um outro elemento muito interessante que é a falta de maturidade. Uma criança, por exemplo, a preocupação da criança é romper com os complexos paternos. Ele não quer mais obedecer aos pais. Não. O pai fala não, não. Ele sempre está tentando um jeito de dizer não. E quando chega aos 3 anos de idade, por exemplo, que a gente quer colocar uma roupa numa criança, não tenho dúvida, ela vai dizer não. É um momento dela se autoafirmar. Faz parte do psiquismo da infância, da criança aos 3 anos. Da autoafirmação. E nós devemos até entender que, se for possível, vamos deixar que ela escolha a roupa. Nós vamos dizer, olha, existe essa e essa, escolha uma. É que é para dar esta autonomia, para fazer com que aquela criança crie no seu psiquismo a autossuficiência. Se nós dissermos não, 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 ela vai ter dificuldade de enfrentar os nãos da vida lá na frente. Então é a autoafirmação que começa aos 3 anos de idade. E ela, como criança, ela tem um amor possessivo. É eu, depois eu e depois eu.
Então, uma criança não vai ter noção da necessidade de abrir mão de um brinquedo, por exemplo, que a gente fala assim, olha, você tem que dividir o brinquedo com o irmãozinho, com o priminho. A criança não tem maturidade para isso. Por mais que a gente fala, na hora ela vai ficar com o brinquedo. Até que chega um momento que ela vai entender que pode dividir, há uma troca, um feedback no brinquedo do vizinho, da vizinha, e ambos se locupletando as expensas dos brinquedos. Uma outra fase complicada é a adolescência. O jovem, ele quer se autoafirmar perante a sociedade e se achar dono de si mesmo. Então, o adolescente tem uma particularidade. Quando nós falamos com ele sobre as essências da vida, ele chama a gente de quadrado. Ih, você está viajando na marmelada, não é bem assim, é de uma maneira diferente, eu penso assim. E ele quer contestar, porque ele quer mostrar que ele é mais do que a gente está pensando que é. Então, essa criança adulta, entre aspas, o adolescente, que continua sendo uma criança, não tem maturidade para entender a importância de estar trabalhando as sombras. E quase sempre, quando nós falamos com o adolescente, ele é orgulhoso, é vaidoso, tem ilusão, ele é prepotente, ele é intolerante, é egoísta. O adolescente é complicado. Melanie Klein fala que os adolescentes trafegam nas raias da loucura. Então, veja, é uma fase complicada. Aí entramos na fase adulta, na primeira fase, que é dos 20 aos 40 anos. 25, 20 entre 20 e 25 aos 40 anos. Aí existe uma preocupação de se afirmar profissionalmente, conjugalmente, perante a sociedade. E praticamente vai girar na mente humana só essa preocupação, só esse foco. Eu tenho que achar uma pessoa para me casar, ter minha família, me afirmar profissionalmente, me autossustentar e praticamente é isso. Se nós falarmos do lado da espiritualidade para essa turma que está em torno dos 30 anos, dificilmente a criatura vai dizer, não, você tem razão, eu tenho que começar a pensar diferente. Não. Essa pessoa está focada nela mesma, na sua autonomia perante a comunidade. Mas a partir da segunda fase, da fase adulta, que é dos 40 aos 55 anos, essa criatura já começa a pensar no lado espiritual. Já revendo o inconsciente, já fazendo a chamada individuação. O que é individuação? É a integração do ego com o self, ou seja, da consciência com a inconsciência, sob o comando divino, procurando tirar partido dos informes que promanam do fundo da nossa alma, que é através das fontes energéticas que vão atingir a nossa consciência. Porque no mais profundo do nosso ser, existe uma entidade que é divina, que seria um fulcro energético divino, que é o nosso inconsciente integral, que manda energia para atingir lá o finalzinho, que é a nossa consciência. E se perguntar para uma pessoa que está na faixa dos 40 aos 55 anos, você acha que a gente deve ajudar os outros? Lógico que deve. Você acha que a gente deve ter paciência com o outro? Sim, lógico que deve. O que você acha das grandes potências financeiras? Sim, é importante, mas não é tão importante assim. Já começa a mudar o foco para voltar-se para o lado espiritual. Na terceira fase, que é dos 55 aos 75, essa pessoa já está totalmente focada no lado espiritual. É exatamente nesse lado em que a pessoa procura a sabedoria, a essência da vida. Mesmo porque Deus faz tudo perfeitinho. A criatura que tinha força física na juventude e na primeira fase da fase adulta, já começa a não ter mais. Aquelas ilusões que faziam parte da sua vida já estão esmaecidas. Aquelas propostas iniciais de se autoafirmar, já praticamente já está definida a situação, esta pessoa já não tem tamanha preocupação. E agora ela começa a perceber que o que aproxima é a morte física, a nossa volta ao plano espiritual, e nós devemos voltar para lá com uma bagagem bem melhor do que aquela
com a qual nós chegamos aqui na Terra. E aí cresce dentro da criatura uma preocupação de se trabalhar espiritualmente. Não temos nada contra a infância, nem contra a adolescência, nem a primeira fase da fase adulta. Não, porque a árvore na mata, a primeira coisa que ela vai fazer é fincar a raiz no chão, para competir com as demais. Se ela não fincar a raiz no chão, as outras derrubam-na e ela morre. Então o jovem, ele tem que se autoafirmar, tem que lutar, buscar seu espaço. Mas logo que possível, ele tem que abrir a mente para a essência da vida e buscar fazer a sua autotransformação. Porque esse é o grande papel do ser humano no seio da terra. É autotransformar-se e ajudar Deus na execução do universo. E nós nunca vamos conseguir um grande progresso na vida em sentido amplo se não trabalharmos as inoperâncias, as sombras que nós temos dentro de nós. Por isso, nós devemos trabalhar com força. E Jesus, sendo o grande terapeuta, ele veio trazer para nós os informes de como nós devemos agir. Por exemplo, a primeira colocação dele foi a seguinte: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, mas não vou lá dou como a dá o mundo. Eu vim trazer a espada, não a paz. O que Jesus quis dizer com isso? Que nós temos que buscar com tenacidade, com esmero, com força, com coragem, com garra, o grande combate com a espada contra os grandes inimigos que estão dentro de nós, que são as nossas imperfeições. E parece fácil? É fácil combater o orgulho que a gente tem dentro da gente? Não, é muito difícil. É fácil combater o egoísmo? Tem aquele que bota a mão no bolso e diz assim, eu vou ajudar, mas... Puxa, mas eu trabalhei tanto para ganhar esse dinheiro, mas tudo bem, vou ajudar. Mas será que eu vou ajudar essa pessoa? Será que ela vai usar bem esse dinheiro? Será? Mas... Não, tudo bem, eu vou dar. Mas como é que o pessoal vai pensar de mim que eu estou ajudando esse indivíduo? Será que não é um vagabundo que está aproveitando de mim? Será? E a pessoa fica com a mão no bolso. Para tirar é muito difícil. Isso é egoísmo. É muito difícil trabalhar isso, porque a gente acha que é nosso. E não é. Tudo que nós temos é legado. Deus deu para nós de mãos beijadas. E a gente diz, não, mas eu trabalhei, eu que ganhei. Tudo bem. Você, para reencarnar, Deus não investiu alto? Não deu para você uma família, não deu inteligência, não propiciou seu estudo, não lhe deu oportunidade de trabalho, agora você vem falar que é seu, você que ganhou? Tudo bem, você tem seu mérito sobre essa aquisição, até do desfrute que lhe é próprio, mas imagina que isto é um pertence que você vai usar temporariamente, porque você vai legar isso para alguém, porque não é seu. Mas o egoísmo fala tão alto que a gente continua achando que é nosso. A impaciência. É difícil trabalhar em impaciência? Segundo Jesus, é a aquisição mais difícil. É a impaciência. Vocês já estão impacientes que a minha palestra está alongando, né? Por favor, tenha paciência. Um pouquinho mais. Está calor, eu sei, mas aguente mais um pouquinho. A impaciência. Nós temos que trabalhar, ter paciência. Com tudo, porque a individuação é quando nós estamos trabalhando, dominando as nossas sombras e nos integrando com Deus. Isso é a individuação, não é individualização não. Individuação é uma palavra dentro da psicologia, é a integração do ego com o self e com Deus. A partir daí nós passamos a ser holísticos, porque quando eu travo contato com o meu interior, com o meu inconsciente, quando eu travo contato com o meu eu divino, eu travo contato com todos. É aí que a pessoa vai olhar para a outra e perceber que a outra é sua irmã, que a outra faz parte da sua vida, que a outra é filha de Deus, e que essa outra talvez tenha sido muito cara para você em encarnações passadas, como será talvez em encarnações futuras. Então é bom que nós a tratemos de uma maneira especial. Isso é individuação, é a integração do ser individual, aí no ego,
com o ser holístico do inconsciente, com Deus, a força que nos dá a tote potencialidade. Porque nós temos uma tote potencialidade a ponto de Jesus ter dito: podeis fazer tudo que eu faço e mais ainda. E por que nós não fazemos ainda o que Jesus vem fazendo? Porque nós não nos trabalhamos com afinco. O tempo que nós temos de evangelho tem 2000 anos. Já era para a gente estar numa esfera extremamente elevada. E mais uma vez a gente vem aqui, 70 anos, 75 em média, e continuamos sem trabalhar as sombras da nossa alma. Qual é o grande papel da doutrina espírita nesse contexto? É fazer com que nós entendamos duas coisas. Primeiro, a importância da nossa encarnação. E segundo, a nossa responsabilidade. Porque quando chegarmos do lado de lá, aí há uma cobrança. Quando Jesus disse: reconciliai com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele, de outra forma sereis entregue ao juiz, ao oficial de justiça, e pagareis até o último ceitil. Todo mundo está pensando que esse inimigo com quem nós temos que reconciliar é o nosso parente dentro de casa, é aquela pessoa lá fora, e não é. Também, mas o grande inimigo que Jesus fez referência é o nosso interior. Eu tenho que reconciliar com o meu adversário, que está dentro de mim, que é a minha própria sombra, que eu não tenho que alijar, pelo contrário, eu tenho que trazer e trabalhar, mudando o orgulho em humildade, o egoísmo em altruísmo, a intolerância em paciência, a prepotência em solidariedade, em fraternidade, e assim por diante. Talvez vocês possam dizer aqui: não, mas é muito difícil a pessoa conseguir o que Jesus disse para a gente fazer. Sim, lógico que é. Mas o mais difícil não é isso. O difícil é a pessoa entender a importância disso. Porque nós sempre temos as nossas prioridades. Quando a gente pensa numa coisa, aquilo é prioritário, a gente foca e aí vai em cima. E consegue num tempo muito mais rápido que nós estamos pensando. Só que nós não achamos que temos inimigos dentro de nós. Achamos que os inimigos estão lá fora e não estão, estão dentro da gente. Por isso é que Jesus disse assim: conheça a verdade e ela vos fará livres. O que é a verdade dita por Jesus? O amor. O amor a Deus, ao próximo e a nós. Então, quando a gente passa a amar verdadeiramente, nós ficamos livres. Porque não temos nada contra ninguém e ninguém vai ter nada contra nós. E se a pessoa até tiver alguma coisa contra nós, nós vamos usar do perdão. A começar que nós já usamos do alto perdão, ou seja, eu já me perdoei pelas falhas que eu já cometi, eu já me perdoei pelas falhas que eu ainda cometo, estou trabalhando-as, tentando transformá-las para me tornar livre delas e dar um passo adiante, de posse de uma luz que possa me possibilitar enxergar um pouco além, dando a mim uma condição de sobriedade, de tranquilidade, de harmonia interior. Esse é o grande papel da doutrina, fazer com que nós entendamos a proposta de Jesus. Quando alguém convidar-te a caminhar uma milha, caminhes 2. Vocês sabem por que Jesus falou isso? O Ciro, que era um rei da Pérsia, era um homem muito justo. E ele criou uma série de leis tentando favorecer as pessoas subordinadas. E dentre elas, ela criou esta da milha, porque os mensageiros tinham que caminhar muitas milhas. E às vezes na primeira milha ela ficava doente, cansada. E ela tinha o direito de procurar uma pessoa que estava ao lado e dizer: olha, eu não consigo mais levar a mensagem, então você leve-a 1 milha a mais e passe para o outro. Esse mesmo Ciro depois ajudou o pessoal hebreu a sair lá daquela região onde estava, lá no Egito, e levou esse pessoal, ajudou, favoreceu, ir para a Judéia, e ainda ajudou a construção do templo de Salomão.
Então Ciro era um rei muito diferente. Procurava sempre usar de justiça. E Jesus, aproveitando, quando alguém convidar-te a caminhar uma milha, que teria que caminhar, era obrigado, era uma lei, e a pessoa logo caminhava uma e parava, já caminhei, então estou desobrigado da lei. Aí Jesus disse assim, caminha a segunda milha. O que significa isso? Na primeira fase da nossa vida, nós estamos ainda presos à primeira milha com as nossas obrigações. A gente vai aqui, tentando vencer, vai trabalhando, forma família, educa os filhos e vai indo. Quando nós chegarmos na segunda milha, que é dos 45 para frente, mais ou menos, nós já entramos na segunda milha. Aí vem a milha da sapiência, da sabedoria, do amor. E aí não tem obrigação. Aí é cada um que tem que entender a necessidade de caminhar a segunda milha. Porque quando Jesus disse, se alguém convidar você para caminhar uma milha, ajude-o, caminhe duas. Nessa segunda milha é quando nós vamos ajudar os outros, desinteressadamente. Porque até então ajudo o filho, que é minha obrigação, eu ajudo o meu paciente, que é minha obrigação, eu ajudo o vizinho, que é minha obrigação, mas quando eu chego a um ponto de maturidade, eu já vou entender que eu vou ajudar essa pessoa por amor. É um simples dever, como disse André Luiz, ajudar os outros. E não tem que fazer isso esperando recompensa imediata, ou nem aplauso de quem quer que seja. É pelo simples fato de ajudar a pessoa que precisa. Por isso é que Jesus concluiu, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Mas não é fim de um tempo não, mesmo porque o tempo não tem fim. É o fim de uma finalidade. O fim que ele se referiu é uma finalidade. Qual que é a finalidade da nossa estada na Terra? Nos trabalhar espiritualmente. Só, mais nada. Com as duas asas, do intelecto e do sentimento. E o sentimento nosso só existe quando nós relacionamos com alguém, ou com um objeto ou algo. Ninguém tem sentimento sem ter algo para fazer um eco. Eu tenho saudade de alguém que está distante. Eu tenho raiva daquela pessoa que fez isso para mim. Eu tenho um carinho muito especial por aquela pessoa que outrora foi muito gentil e me atendeu, por quem eu tenho uma gratidão. Então, o sentimento vai ser sempre em relação a alguém. Por isso nós devemos sempre estar imbuídos dessa proposta. A finalidade da nossa vida é o nosso crescimento espiritual. Por isso nós temos que investir no nosso intelecto e no nosso sentimento. E o sentimento maior, sem dúvida nenhuma, é o sentimento de amor. Então nós temos que começar a amar aquele que está ao nosso lado. E amar não é no sentido do eros, esse amor erótico, fazer amor, ou seja, significa fazer sexo. Muitas das vezes faz sexo sem amor, e até ainda agredindo o outro, infelicitando, um extremo egoísmo. Então isso não é amor. Ah, amor eu tenho pelos que estão em casa, lá fora não tem nada a ver comigo. Será que tem amor pelos que estão em casa? Amor é simplesmente a capacidade que a pessoa tem de compreender, valorizar e respeitar a outra. Porque na medida em que a pessoa desenvolver sua capacidade de compreender, valorizar e respeitar a outra, esta pessoa está amando esta criatura ou esse objeto. E nós estamos aqui treinando. Começamos dentro de casa, que são aquelas pessoas que estão mais próximas, fica mais fácil. Mas nós temos que extrapolar isso para fora de casa. Amar a tudo e a todos, porque tudo é obra da criação divina. Então nós temos que ter gratidão para com o Pai, compreendendo, valorizando e respeitando tudo que diz respeito à sua criação. Essa é a grande finalidade nossa aqui na Terra. E para finalizar, vocês acham que sentado numa cadeira, ouvindo uma palestra, a gente muda alguma coisa?
Não muda nada. Não muda nada. Eu gostei da palestra da Aguinaldo, agora eu vou ser humilde. Vai coisa nenhuma. Daqui para frente deixa comigo, eu vou ser paciente, mas eu vou ter uma paciência daqui para frente? Vai ter? De jeito nenhum. Ah, agora eu vou ser altruísta, acabou meu egoísmo. Vai? Não, não vai. Meu Deus, então como é que eu faço? Ah, aí vem a receita. Não do médico, mas do estudioso do Evangelho. Se nós quisermos trabalhar as imperfeições da nossa alma, nós temos que sair do nosso reduto e conviver lá fora com as pessoas que precisam de nós. Porque é no convívio com essas pessoas no dia a dia, suportando as adversidades, é que nós vamos trabalhar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa presunção e as outras sombras da nossa alma. Se fosse fácil, nós já lemos livros, já lemos o Evangelho, nós já escutamos palestras de sobra, já era para estar espiritualizados em grau maior, sublimados do Espírito, mas continuamos um poço de limitação. Por isso nós temos que procurar estar sempre trabalhando pelo benefício das pessoas que precisam de nós. Quanto mais nós trabalharmos, melhor para nós. Se eu terminasse a minha faculdade, como qualquer um colega aqui, ou de uma outra profissão, colocasse o diploma na parede e dissesse, eu sou médico, e não fizesse mais nada, eu seria um formado em medicina, mas não seria médico. Eu só vou ser médico, ou advogado, ou engenheiro, ou qualquer outra coisa, na medida que eu executar meu plano de ação. E nisso eu vou aprimorar as minhas bagagens, as minhas aptidões. Então, para nós trabalharmos a nossa bagagem espiritual, nós temos que nos relacionar com as pessoas que precisam de nós. E lá nós vamos exercitar realmente as virtudes, os atributos da nossa alma. Portanto, não espere o tempo passar. Vão à luta. Vão para o campo de trabalho. Vão trabalhar para Jesus, porque ele disse assim, quando fizerdes a um dos pequeninos, é a mim que o fazeis, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, vai ser muito difícil nós nos trabalharmos sem fazermos um trabalho de verdade junto às pessoas que de nós necessitam. Que é um trabalho de redenção, que é um trabalho de amor. Por isso, a gente agora entende uma proposta da nossa Alta de Souza, quando ela diz assim, segue os passos de Jesus enquanto é dia, sobe do escuro vale para o monte, que a coroa de lágrimas te aponte a vitória da crença que porfia. Não te detenhas na escabrosa via, que a taça de fel não te amedronte. Louva o madeiro que te dobra a fronte para a estrada cruel, áspera e fria. Enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente e consumida, buscando o apriorismo de nova era. Porque a noite da morte é triste e densa para aquele que na indiferença transita e dorme sob treva. Mas se buscas o Cristo soberano, por excelso refúgio às próprias dores, busca, hoje e amanhã, por onde fores, no torturado coração humano. Desce ao vale de grandes amargores, que denuncia os sofrimentos insanos, a aflição, a miséria e os desenganos, entre os flagelos libertadores. Desce a feição do sol na noite fria, guardando a caridade por teu guia, amando e servindo toda hora. E ante a divina primavera, encontrarás o Cristo que te espera, crucificado, mas agradecido em cada ser que chora. Muita paz.